Certo? Entenderam? Isso é o primeiro elemento. Nós não estamos falando de valores ainda. Nós estamos falando de afirmações acerca do que há no mundo objetivamente, que independe do sujeito. É claro que a comunicação, por ser intersubjetiva e ela ser construída historicamente, vai causar uma série de confusões. Quer ver? Eu vou expressar uma confusão. Vou pedir para vocês me responderem. É verdade que o tio do Peter, que se chama tio Ben, morreu assassinado? Me diga, expresse para mim. Escreva no. Responda essa pergunta que eu fiz. É verdade que o tio do Peter, chamado Ben, ele morreu assassinado antes do Peter assumir a identidade de Homem-Aranha? Diz, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Eu quero que você diga nos comentários, essa afirmação é verdadeira ou falsa. Certo? E aí eu vou explicar, se acontecer uma confusão, por que acontece essa confusão? Para a gente colocar as expressões elípticas atrás da confusão, certo? Então, veja, a maioria das pessoas está dizendo que é verdade. Ó, o Vitor Manuel disse sim. O Diego disse sim. A Fênix problematizou a questão, ela colocou é o que as HQs dizem, né? O Hales disse sim. O McNomite também problematizou, ele disse verdade na história do filme. O Nulun também problematizou. Na verdade, ele não problematizou, ele fez a afirmação exatamente oposta. Ele disse não, porque não existe. E aí, veja, sim do da Ralé. A maioria está respondendo sim, que é verdade, né? Verdadeiro, sim, sim, etc. Um monte de gente aqui respondendo verdadeiro. E aí tem uma pessoa ou outra que está dizendo aqui, né? A afirmação do Gabriel, aliás, é boa para a gente explicar. Depende do multiverso. Veja, o que a gente está falando para todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, verdade dogmática. Veja, por que a maioria das pessoas entende que sim é a resposta? Porque você pressupõe, dentro da minha frase, quando eu construí essa frase, o tio do Peter morreu assassinado antes do Peter papar o Homem-Aranha. O que você está tomando como pressuposto elíptico na minha frase? Você está pressupondo o seguinte: olha, nós todos conhecemos uma história da cultura humana na qual existe um personagem que se chama Peter e parará. E ele tem um tio, e o tio morreu, e ele se assume a identidade do Homem-Aranha na sequência. Entenderam? Então, quando eu estou falando isso, eu não preciso desenhar o texto todo atrás para dizer assim, é verdade, gente, que existe uma história feita por uma empresa norte-americana que, na verdade, foi composta por um autor tal. Nessa história existe uma narrativa e na narrativa contém... Em vez de eu falar tudo isso, para vocês que são seres humanos adultos normais, para você funciona muito bem eu dizer assim, é verdade que o Peter, o tio do Peter morreu assassinado, etc, etc. É ou não é? É ou não é? Então, veja, eu não preciso esticar e fazer uma filosofia da linguagem, mortal para frente e mortal para trás, para explicar o que está acontecendo na nossa sociologia, na nossa relação interpessoal, quando eu digo o tio do Peter morreu, assassinado, e na sequência, parará, o cara vai virar um Homem-Aranha. Quando eu digo isso, você assume na tua cabeça esses pressupostos todos, sem precisar fazer um esforço muito grande. Não é isso que aconteceu? Não é exatamente por isso que a maioria diz que sim? Agora, e as pessoas que decidiram problematizar? Por exemplo, dizer assim, isso é o que uma HQ diz. Então, ele está exatamente tirando da elipse, tirando do escondido, ele está dizendo assim, olha, veja bem, a elipse está aqui. Está pressuposto na nossa discussão que a gente está falando de uma história da HQ específica. Quando o camarada comentou ainda de multiverso, fica mais legal ainda, porque se a gente pensar assim, não em multiverso, mas assim, na possibilidade da própria empresa reescrever a história, fazer uma nova versão, não ter uma discussão infernal que toda vez que a Hollywood coloca um ator para um papel, um ator negro para um papel que originalmente o personagem era branca. Aí a pessoa fala, não, isso é um absurdo, que a história não é assim. Aí você fala, puta merda, mas a história é uma invenção, né? E ela está sendo reconfigurada o tempo todo. O Batman que vai passar lá do Nolan não é aquele mesmo Batman né? E a gente sabe que as histórias são reformadas e tal, e tal, e tal. Mas por que essas pessoas ficam doidas? Porque elas acham que a noção de verdade está com a história original. A história original é a história verdadeira, né? A historinha original é a história verdadeira. Por que essas confusões são possíveis, gente?
Por que essas confusões são possíveis? Por simples problemas de linguagem. Por simples e puros problemas de linguagem. Simples problemas de linguagem. Porque seria muito factível que a própria empresa lá fizesse uma história, como tem no Homem-Aranha, não tem um Homem-Aranha no Aranha-Verso, não tem uma conversa dessa? Então, pode ser que em um dos universos o tio não morreu. Aí você tá falando. Aí você pega nessa história, que tem múltiplos universos, que tem o Peter, que tem o tio que morreu, e tem o Peter que tem o tio que não morreu. Então, o que está faltando aqui na minha construção para deixar claro, se é num universo ou se é no outro? Eu posso dizer, o Peter da história original, a primeira vez que aparece a história, o Peter, ele o tio dele morreu nessa circunstância e tal. Em uma outra história, feita pela mesma empresa, com a mesma legitimidade. Então, veja, a noção de verdadeiro e falso, para identificar essas histórias escritas pelos seres humanos, depende do quê? Do conhecimento que a gente tem dessas historietas, desses contos, dessas obras de arte, ou do jeito que você quiser chamar, entendeu? Mas sempre quando a gente está falando na linguagem comum, que a gente fala assim, veja bem, anões não, mas vamos lá. Orcs são bichos monstruosos. Orcs não existem. Mas em algum momento da cultura, o que a gente está falando é isso, né? Tá pressuposto isso. Existe na cultura humana os bichos chamados orc, e esses bichos chamados orc, nessa cultura que eu reconheço, que você reconhece, eles são bichos monstruosos. Não é isso? E aí essas histórias podem ser inventadas, recriadas e tal. Quando a gente está falando de verdadeiro e falso nessas proposições sobre essas artes, a gente está falando disso. Então a gente poderia falar exatamente que numa quinta, sexta obra, o Homem-Aranha principal, ele é um personagem negro. E tá tudo certo. Você está identificando a obra específica. Mas a obra existe, você tem que ter clareza com isso. Tem uma obra mais antiga, uma obra mais nova e tal, e tal, e tal, tal. Então, não existe uma verdade sobre o Peter, né, nesse caso das obras. Existe a verdade acerca daquela história específica, porque a história está escrita, ela é objetiva. E você pode mudar uma história e trocar a narrativa, e tá tudo certo, e a mudança é possível, entenderam? É por isso que aqueles conservadores babacas infernais, eles confundem as coisas, dizendo que isso é uma questão a respeito da verdade da obra. Não, não é a verdade da obra, que a obra pode se transformar. No início ela podia ser assim, e no final ela pode ser assada, ela pode mudar. Ela podem ser criadas outras versões. E a gente tem que perceber que o negócio do verdadeiro e falso é para a gente descrever o que aconteceu e o que não aconteceu. Na primeira história é assim ou não é? Na segunda é assim ou não é? Na que está passando no cinema é assim ou não é? Mas a gente precisa das noções. A gente precisa das noções de verdadeiro e falso para poder dialogar acerca de como as coisas são ou não são. Como as coisas aconteceram lá ou não aconteceram. Como rolou ou não rolou. Entenderam? Entenderam? Por que eu fui para o negócio da HQ? É porque quando você vai para a história, para o estudo da história, isso é muito problemático. Porque, veja bem, a gente não tem como voltar no tempo e ver as coisas que acontecem no passado, sobretudo quando é no passado muito longe. Quando é no passado muito longe, sobretudo. E aí, veja, desde o início do paradigma da história, que depois que inclusive cria essa noção de história com escrita para história sem escrita, porque o objeto de análise do historiador são os textos, né? Isso vai ser questionado no futuro, que dá para fazer história oral, dá para fazer história assim, dá para fazer história assado, mas no princípio, quando você tem essa discussão de história faz dos textos, quando a gente se dá conta de que o que a pessoa escreveu no texto, ainda que seja uma fonte original, não necessariamente é o que aconteceu, então você vai ter uma análise de fonte muito complicada, não é isso? Você vai ter uma análise de fonte que você vai ter que reconhecer as fontes e depois você vai ter que fazer uma análise crítica das fontes. Será que essa fonte que está dizendo que aconteceu isso, só porque ele estava lá perto, significa que aconteceu? Se Heródoto falou que tinha 500 zilhões de persas, só porque ele estava lá perto, eu tenho que acreditar no Heródoto? Então o que Heródoto disse é verdade? Não, mas aí você começa a fazer uma análise crítica. Heródoto diz que tinha 500 zilhões, aí você bate as outras fontes, o tipo populacional, aí você mede o tamanho das cidades, você vê o tamanho dos túmulos da época e tal, e conversa mole, aí você fala, não, esse número que o Heródoto está dando é impossível. 50 quinquilhões de pessoas aqui no Império Persa, isso não é possível. Então, provavelmente, isso é um indicativo, quando você soma outras fontes, que essa fonte, que é muito mais próxima do que a gente, ela está errada também. Então, não é só porque uma fonte é antiga que ela está dizendo uma coisa como ela aconteceu. E aí, quando a gente entrou nessa percepção de que não é só porque as fontes estão dizendo que é verdadeiro, que você tem que fazer análise crítica, o que um monte de gente entra fazendo? Que já que eu não tenho como ter certeza, então eu vou criar a história que eu quiser.
Se eu não tenho como ter certeza, se Heródoto pode estar mentindo, se Tucídides pode estar mentindo, se a pessoa que escreveu as cartas de Platão pode estar mentindo, se todo mundo pode estar mentindo, e pode mesmo, então eu desisto da tese de que eu vou procurar a verdade. E eu vou construir o meu passado a partir das fontes que tem. E eu invento qualquer merda, entenderam? Vocês percebem quando você bagunça a noção de que não tem verdade mais, não tem realidade, não tem real lá, só porque as pessoas são parciais nas suas posições? Então, quando eu vou falar de verdade do ponto de vista histórico, eu vou fazer o que eu quiser. Então, se você bagunça a noção de verdade, você bagunça, você transforma todo mundo em cético, e aí, se não dá para saber, então eu vou pegar as fontes que tem e vou criar a história que eu quiser. Eu não tenho compromisso mais com o real. Por quê? Porque o real desapareceu. Porque eu tenho dúvidas, né? Se a fonte às vezes está mentindo, às vezes está. Só que aí você faz uma análise crítica das fontes para chegar no mais plausível possível. Entenderam o que eu estou dizendo? Do ponto de vista historiográfico. Deu para compreender do ponto de vista historiográfico? Porque a mesma coisa que se aplicava para a revista em quadrinho, você pode falar, sim, mas e Tucídides não pode ter inventado alguma coisa porque ele gostava de um personagem? Tucídides não pode ter inventado uma imagem terrível do representante dos democratas, porque ele não gostava muito de democracia, assim como Aristófanes faz. E aí essa imagem desse cara que era defensor da democracia, que foi criada de maneira feia por Tucídides, foi criada de maneira feia por Aristófanes, vai passar lá no seu... como é que é o nome desse joguinho moderno? É o Assassin's Creed. No Assassin's Creed Odyssey, um dos vilões é um defensor da democracia. Tá sem base o Assassin's Creed? Não, porque ele tá com base nessas duas fontes que a gente tem. Quais são as duas fontes que a gente tem, que eu estou citando? Tucídides e Aristófanes. O que um historiador sério vai fazer? Ele vai fazer uma análise crítica. Eu vou engolir a merda que Tucídides está falando com casca e tudo? Não, vou fazer uma análise crítica. É claro que da posição deles, o defensor dos democratas não é legal. Então você tem que pensar, certamente esse defensor dos democratas deve ter feito alguns problemas. Alguns problemas ele deve ter tido. Mas seu inferno na Terra, que aparece no seu joguinho, reproduzindo as fontes, isso é uma coisa acrítica de se fazer. Só que daí você dizer, então não tinha nada, não existia democracia, Atenas não existiu, as moedas são todas de mentira, entende? De você sair de uma análise crítica para um ceticismo absoluto da verdade não é possível, é um salto muito grande. Não é isso? Não é um salto muito grande? Esse salto começa a ser feito com este Zé Bosta daqui, certo? Este salto começa a ser feito com este Zé Bosta. Eu estou puxando exatamente para a historiografia, que é o meu interesse. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que isso tudo, a origem é o Zé Bosta, esse Zé Bosta aqui, certo? Quando ele começa a bagunçar o conceito de verdade. Quando ele começa a bagunçar o conceito de verdade. Vai dar lá nas merdas de Heidegger, vai dar lá no Hayden White, vai dar lá nessa banda de bosta, que quer bagunçar o conceito de realidade. Certo? Se você bagunça, você vai muito com ceticismo, não tem como saber, na historiografia você acaba exatamente aí. Então você pode ir para a historiografia para fazer o que você quiser. Já que você não tem como ter certeza, já que as fontes são enviesadas, então vá lá fazer o que você quiser. Não tem como chegar à verdade mesmo. Entenderam? Entenderam? Esse é o primeiro ponto. Eu nem comecei a arranhar o problema ainda, certo? Esse é o primeiro ponto. O primeiro problema de Nietzsche é esse. Ao bagunçar a noção de verdade, isso vai se espalhando por outras matérias, por outras metodologias, por outras filosofias de outras áreas, onde fica todo mundo cético e aí vira um mundo na narrativa, certo? Vira um mundo na narrativa. Porque se não tem como saber, qual é a diferença de eu dizer que a Terra é plana ou que ela não é? Não tem diferença, não tem critério para você julgar.